Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou mostrar para vocês aqui um tutorial para criar um dashboard. O dashboard nada mais é do que um painel indicador. Como vocês podem observar, aqui eu tenho uma planilha, peguei da internet, tá? Tem uma fórmula aqui que está até com um erro, que é a fórmula do mês, provavelmente de alguma data, tá certo? Beleza, vamos tirar isso daqui porque eu excluí uma outra planilha, não preciso dela. Então peguei uma planilha qualquer, tá certo? Ela é uma planilha grande, ó. Então como é que eu vou mostrar isso aqui para um gerente? São muitos dados. E quer dizer, se eu quiser obter aqui alguma informação específica, eu vou ter mais trabalho. Sendo assim, a gente consegue criar vários gráficos que têm vínculo um com o outro. Por exemplo, se eu quiser saber o lucro de vendas de 2013 através de um gráfico, eu consigo. Então eu clico em 2013, clico em 2014. Se eu quiser saber por cidade, por vendedor, por região, então você pode simplesmente clicando em alguns botões e ele já vai mostrando aquele gráfico com aqueles valores relacionados à sua planilha, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar uma nova planilha e nessa nova planilha vamos tirar aqui o fundo. Aqui vai usar um pouco de criatividade, tá? Eu vou tirar essas linhas de grade aqui do fundo. Beleza? E eu vou colocar aqui, né? Dashboard de vendas. Isso é um título, tá? Vamos colocar aqui um subtítulo. Relatório geral. Muito bem. E aqui então eu vou ter um espaço para poder criar os meus gráficos, tá? Você pode delimitar através de um retângulo, se você quiser, para poder colocar um fundo. Daqui a pouco a gente formata isso. A ideia aqui é mostrar para vocês como que faz. Agora a relação de criatividade, formatação, isso aí você precisa de tempo para poder ir testando, ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Eu preciso criar algumas tabelas dinâmicas relacionadas àquela base de dados, tá? Para isso, nós vamos lá na nossa base de dados. Eu vou clicar aqui na primeira célula e nós vamos inserir, então, uma tabela dinâmica. Na verdade, eu vou criar algumas. Para cada gráfico que será feito, é preciso criar uma tabela dinâmica específica para ele. Então, nós vamos vir aqui em tabela dinâmica. Vamos deixar esse intervalo aqui mesmo, chama de tabela 1, ele já selecionou tudo. Tá? Ele seleciona tudo quando você tem uma base de dados bem organizada. Nesse caso, eu vou deixar essa base de dados disponível na descrição do vídeo, para que você possa baixar e fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui. Eu posso criar uma nova planilha, como eu posso utilizar uma planilha existente. Como eu já pedi uma planilha ali embaixo, eu vou pedir planilha existente e vamos selecionar algum local. Por exemplo, essa célula 4 aqui. Beleza, eu quero que a minha tabela dinâmica apareça bem aqui nesse campo. Vamos clicar em OK. E ele me dá o campo da tabela, tá? Isso é um relatório. Observe que ele trouxe aqui do lado direito os campos da tabela dinâmica, tá? E aí aparecem várias opções aqui sobre tabela dinâmica, tem design, ele habilita novas abas, tá certo? Mas não vamos mexer com isso aqui, por enquanto. Então, todas aquelas minhas colunas, e é simples assim. Tá? Às vezes a pessoa utiliza uma fórmula do soma-se, conte-se, sendo que a tabela dinâmica te dá muitas vezes o mesmo valor. Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui o lucro, então tem uma coluna chamada lucro. Olha lá, ele já me deu o lucro total, né? Ele me deu um somatório. Eu quero o lucro por cidade. Olha só, quando eu clicar em cidade, olha lá o que ele faz. Ele já me dá todas as cidades e o lucro total. Quer dizer, eu já consigo fazer um gráfico dessa tabela aqui, tá? Ah, mas por cidade, tá, vamos mudar, vamos pegar por estado. Olha lá, então eu tenho aqui o estado e o lucro por estado. Aqui eu já consigo fazer um gráfico, concorda comigo? Então você vai criando, vou colocar o estilo de moeda aqui, você vai criando pequenos grupos de tabelas. E esses grupos de tabelas, eles vão conversar entre si e você vai criar um gráfico para cada grupo. Sendo assim, depois a gente insere uma segmentação de dados, que está bem aqui no inserir, tá? Que me permite fazer isso. Por exemplo, eu quero uma segmentação de dados por ano. E aí, daqui a pouco a gente vai fazer. Vamos criar aqui mais uma outra tabela.
Vamos voltar na nossa base de dados. Vamos clicar na primeira célula, inserir tabela dinâmica novamente. Vamos pegar uma planilha já existente, porque eu já tenho ela aqui. Aonde eu clicar é onde aparecerá a nosso grupo. Ok? Então vamos pegar então o lucro agora. Vamos pegar o lucro, não importa a ordem que você está selecionando aqui, tá? Por vendedor, por exemplo. Olha lá. Então, os vendedores que se repetiram várias vezes ali, vocês estão entendendo, né? Como que é tranquilo. Vamos colocar aqui em estilo de moeda. Então, eu vou criando pequenos grupos, tá? Depois eu faço essas tabelas comunicarem entre si. Vamos fazer mais uma só? Vamos fazer mais um grupo aqui. E aí você vai pegar a sua base de dados e vai ver aí qual vai ser o grupo que você precisa para mostrar o seu relatório. Vamos lá novamente, planilha existente. Venho aqui, vamos pegar uma célula aqui ao lado. Bacana. Vamos pedir aqui então região, por exemplo. Então eu tenho lá 3 regiões. E vamos pedir, sei lá, como eu estou pegando só lucro, né? Um custo. Bom, gente, cada base de dados vai ter o seu valor aí, os seus dados muito específicos para cada tipo de negócio, né? Bom, eu já tenho 3 grupos. Olha lá que interessante, né? Então, que tal se eu faço um gráfico desse grupo, faço um gráfico desse e desse grupo aqui? Eu vou ter 3 gráficos. E depois eu insiro uma segmentação de dados. Olha o que a segmentação de dados faz. Eu vou escolher uma das minhas 3 tabelas, pode ser qualquer uma delas. Vou clicar nela e eu vou inserir, então, a minha segmentação de dados só para que você entenda. Segmentação de dados. Eu vou escolher aqui uma coluna que eu não utilizei. Por exemplo, o ano seria uma ótima opção. Por quê? Porque eu tenho lá 2013, 2014, 2015, né? Então eu posso escolher, eu quero visualizar a soma dos lucros por estado, por vendedor e por região, mas por ano. Então veja bem, peguei uma coluna que eu não utilizei e aqui nós temos olha lá, uma segmentação de dados mostrando todos os anos que eu tenho na minha tabela. Então veja bem, eu cliquei na primeira, então ele vai mudar só os dados dela, olha só, 2013, olha lá, ele mudou os dados, tá vendo? 2014, só da primeira tabela, observa aqui, ó, nessa primeira. 2015, olha lá, mudou dela. Agora o que eu faço? Eu faço a comunicação entre todas essas tabelas, clicando com o botão direito na sua segmentação de dados e pede para conexões de relatório. Olha só, eu tenho aqui as 3 tabelas dinâmicas que eu criei, todas na planilha 1. Isso porque você pode ter várias tabelas dinâmicas, então você fica de olho na planilha. É possível mudar os nomes dessas tabelas e tal. Bom, vamos selecionar todas, porque ele vai conectar. Agora sim, olha lá que interessante. Eu tenho aqui, ele muda todas as tabelas. Ah, me mostra o lucro por estado em 2013. Tá ali os valores. Me mostra o lucro por estado em 2014. Estão ali. Tá? Por vendedor. E assim por diante. Muito tranquilo. Daí você já deve estar se imaginando, né? Então é só criar um gráfico para cada um. Isso normalmente a gente faz separado, mas eu vou deixar tudo junto aqui, só para que a gente entenda, tá? Vou deixar junto. Normalmente eu faço numa outra tabela. Claro, se você clica na segmentação de dados, você tem aqui opções da segmentação de dados. Você pode trabalhar aqui, você quer os nomes em colunas ao invés de... Né? Depende da disposição da sua tabela, como que ela está disponível aí, né? Depende do volume de informações que você vai inserir. Você vai ter que mexer, vai ter que personalizar, faz um negócio bacaninha aí, tá? Mas olha lá, tá mudando tudo. Agora basta fazer gráficos para cada tabela. Então vou selecionar a primeira tabela, somente os dados sem o total, e aí nós vamos inserir, né, gráfico. Se você pedir gráfico recomendado, ele já vai mostrar aqui qual que é o gráfico, na visão aqui do Excel, né, recomendado para essa tabela. Mas é claro, se você quiser mudar, escolher outros gráficos, também pode. Isso vai depender da montagem da sua tabela dinâmica. Aqui eu selecionei só 2 colunas para cada grupo, para cada tabelinha, mas eu poderia ter selecionado mais colunas, tá? Aqui eu quero só simplificar. Vamos usar o sugerido aqui, tá? Então você escolhe como você quer seu gráfico. Esse aqui tá ótimo. Clique em OK. E o que nós temos? Obviamente, a aula aqui não é de gráfico, tá? Para a aula não ficar muito extensa, poderia ficar aqui horas personalizando isso. Tá? Entretanto, eu só quero que você entenda o conceito
inicial, depois a gente faz uma coisa mais elaborada. Porque o gráfico também precisa ser trabalhado, né? Você pode colocar rótulos de dados, e aí sim, pega os gráficos, né? E vai trabalhando aí da maneira que você achar melhor. Mas olha o que acontece com esse gráfico. Ó. Quero saber o lucro total em 2013. Mudou o gráfico. 2014, mudou o gráfico. E 2015, também. Você vai observar que os valores mudaram. Vamos pegar um outro gráfico de pizza, porque aí a gente consegue enxergar legal também. Ó. Vamos pegar aqui por vendedor. Vamos inserir gráficos recomendados. Eu tenho aqui um gráfico de pizza. Vamos usar essa primeira pizza aqui. Bacana. Claro, você vai criar um painel bacana para isso, né? Não tudo misturado igual eu estou fazendo aqui, não. Faz cada um uma planilha, né? Eu tenho base de dados, é uma planilha. Eu faço as minhas tabelas numa outra planilha. E numa terceira planilha eu crio só o meu dashboard, só o meu painel indicador. Só os gráficos, numa terceira planilha, que eu fiz tudo junto. Bacana, né? Vamos colocar aqui um rótulo de dados, então, para esse gráfico aqui. Chegar um pouquinho para cá. Rótulo de dados. Olha lá, tá ali. Só para a gente ver os valores mudando, né? Pode ser que você queira trabalhar um gráfico melhor. Obviamente, não vai ficar assim. Beleza. Então, aqui, o que nós temos? Olha só. Posicionei ele aqui. Quando eu clico em 2013, como as tabelas aqui estão conectadas, ao clicar no seu gráfico, ele vai mudando todos os valores. Assim fica mais fácil. E lembrando, você tem que trabalhar isso e fazer vários testes, porque você tem várias e várias colunas aqui que podem ser trabalhadas no seu banco de dados. Ou seja, não é bem uma aula de dashboard, né? Porque eu só quero mostrar a parte conceitual, que basicamente você precisa de uma base de dados bem estruturada, você precisa de criar tabelas dinâmicas com aquela informação que você quer gerar o seu gráfico, inserir uma segmentação de dados e criar conexão com todas as tabelas, ou seja, ele está conectando essas tabelas, ou seja, quando você clicar em um botão da sua segmentação de dados, vai mudar em todas, automaticamente, para se gerar o gráfico, ele precisa desses dados, por isso que o gráfico muda, tá? Então, assim, eu encontrei vários vídeos de dashboard, mas são vídeos muito longos, de 1 hora, de 40 minutos ou até mais. O que eu queria aqui, na verdade, é ir direto ao ponto. Porque a parte visual é um outro conceito que eu vou deixar para um segundo vídeo, para que vocês consigam ter os seus relatórios bem bacanas aí, né? Então, assim, baixa a tabela, faz isso aqui e aí vai brincando com o conceito dos seus gráficos, com os valores. Cada gráfico desse aqui possui dentro dele uma série de opções, olha lá, que você pode encostar no mouse, pode ir clicando para ver o que pode agregar valor ao seu gráfico. Além disso, aqui em Design, você tem vários formatos já prontos. Claro que aqui está bem apertadinho, porque eu estou fazendo tudo numa tela que está com um zoom, tá certo? Para poder facilitar o entendimento de vocês, mas eu poderia ter algo bem mais elaborado, colocar esses gráficos numa outra planilha, deixar eles com um tamanho bem maior, tá? Aqui só por causa da videoaula, eu fiz eles dessa forma, tá? Mas veja bem, a gente afasta aqui um pouquinho, eu não preciso daqueles dados, eles não me importam mais. E aí eu tenho, então, a minha segmentaçãozinha de dados com o ano e os meus gráficos todos ali dinâmicos, mudando a partir do ano, tá? Quer inserir outra segmentação de dados? Pode. Olha, segmentação de dados. Vamos pegar aqui vamos ver aqui. O mês, eu apaguei a coluna do mês. Vamos pegar por produto. Deve ser grande. De propósito, como não apareceu o produto aqui. Olha lá, então esses são os produtos, tá? Minha coluna de produtos. E aí, eu vou clicar com o botão direito, conexão do relatório, habilitar novamente, para que todas as tabelas estejam conversando. E aí, ó, quero saber só água e sal. Beleza, biscoito de água e sal, biscoito doce. Olha lá, vai mudando todos os valores. Aí, quanto foi de espaguete? Isso em 2015, né? Então, ele junta as duas segmentações. Lasanha, pizza, tá vendo? Ah, mas eu quero zerar. É só vir aqui no filtro, ó, o símbolo do filtro. Clica nele, ele zerou o ano, tá todos os anos. Produto, zerou também. Então aqui tá a visão geral.
Visão geral. Ah, eu quero só, então, todos os anos, só pizza. Bacana, quanto que foi de pizza. Tá aí o nosso, entre aspas, dashboard, tá? Mas faz uma coisa mais estruturada, beleza? Então, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.